A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Canto da Palavra. E no vídeo de hoje, pessoal, como vocês estão vendo aí, nós vamos falar sobre como entender a Bíblia, né? A Bíblia é o belo livro que inspira todo o nosso ser. Encontro sempre dentro dela a mensagem de muito poder. Na verdade, essa é a dúvida de muitas pessoas, que muitas pessoas me procuram e falam que não entende a Bíblia, que lê uma passagem específica, um livro específico e não entende. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como entender a Bíblia, tá bom? Antes de começar o vídeo, tá bom? Eu quero pedir para você deixar o like aí embaixo no vídeo. Se você for novo por aqui, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade, tá bom? Compartilhe o vídeo com um amigo, se possível. E vamos para o vídeo de hoje. Como entender a Bíblia? Vamos lá. Você pode entender a Bíblia se você lê regularmente, pedindo ajuda a Deus. Isso mesmo, você tem que ler a Bíblia regularmente. Você não pode ler a Bíblia hoje, ler daqui a 2, 3 dias, e você não vai entender. Então você precisa ler ela regularmente e pedindo ajuda a Deus, é claro. Vamos lá. A Bíblia foi escrita para ser entendida, não como um código impossível de decifrar. Com a prática e alguns princípios básicos de leitura, entender a Bíblia vai se tornar mais fácil. Vamos para o próximo tópico que você vai entender melhor. Se você quer ler e entender a Bíblia, a primeira coisa que você precisa é entregar a sua vida a Jesus. Por que, Thaís? A Bíblia não é muito difícil de entender, mas o pecado cega o entendimento. Isso mesmo, o pecado ele vai cegar o entendimento, e se a pessoa não tiver aceitado a Jesus, não tiver uma vida no caminho do Senhor, ela não vai entender a Bíblia. É por isso que muitas pessoas inteligentes não entendem a Bíblia. Quando você crê em Jesus e dedica a sua vida a Ele, Deus lhe dá entendimento para conhecer e aplicar a sua palavra. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4 a 16, está escrito que: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, tá bom? Eu li só o versículo 14, se você quiser ler os outros, depois você lê. Então, a própria palavra de Deus diz que o homem natural, ele não consegue, tá bom? Entender as coisas do Espírito. Então, se a pessoa não tiver entregado a vida a Jesus, ela não vai entender a Bíblia. Você não precisa de muito conhecimento para entender a Bíblia. Você precisa de Jesus. Próximo tópico. Aqui, ó. É muito importante criar o hábito de ler a Bíblia regularmente. Vamos lá. Procure um horário que é melhor para você, nem que seja 15 minutos, por dia, e leia um pouco todos os dias. Ler 1 ou 2 capítulos por dia é bom, porque não é demais para absorver, mas é suficiente para não perder completamente o contexto. Então, se você tem muita dificuldade de entender a Bíblia, não saia desesperadamente lendo tantas coisas que você não vai conseguir absorver, tá bom? Leia nem que seja 15 minutos, mas todo dia. Nem que seja 15 minutos, todo dia você lê 1 ou 2 capítulos, tá bom? E fica ali lendo, tá bom? Porque aí não vai ser muita informação para o seu cérebro absorver. Então faça isso regularmente e você vai ver como o seu entendimento pela palavra vai mudar. Vamos para o próximo tópico. Quando você está estudando a Bíblia, existem algumas coisas básicas que ajudam a entender o texto. Isso mesmo, quando você está lendo a Bíblia, existem algumas
coisas básicas que vai te ajudar a entender o texto. Vamos ver quais são essas coisinhas? Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, tá bom? E lembrando que toda quarta e todo sábado tem vídeo novinho aqui para você. Primeiro de tudo, primeira coisa básica de tudo, orar antes de ler a Bíblia, tá bom? Peça a Deus que Ele fale contigo enquanto você lê. A Bíblia é a palavra de Deus e seu objetivo ao ler é ouvir o que Deus tem para dizer, e orar ajuda, isso mesmo, tá bom? Sempre ore, não precisa ser aquela oração extensa, pode ser uma oração de 5 a 10 minutos, mas ore pedindo para que o Senhor fale com você através da palavra, tá bom? Porque quando a gente ora, a gente fala com Deus. Quando a gente abre a Bíblia para ler, é Deus que fala conosco. Então, ore antes de você ler a Bíblia, que vai te ajudar bastante. Próximo. Entender a estrutura da Bíblia. A segunda coisa básica que você precisa é entender a estrutura da Bíblia. Vamos lá que eu vou te explicar. A Bíblia não é apenas um livro, não. É um conjunto de 66 livros de vários gêneros literários diferentes. Assim como você não lê uma notícia no jornal da mesma maneira que você lê um romance, você não pode ler todos os livros da Bíblia da mesma maneira. Isso mesmo, quando você lê uma notícia em um jornal, você lê de uma maneira diferente. E quando você lê um romance, você já lê de outra maneira. Então você não lê um jornal e um romance igualmente, não. Então assim também você não pode ler todos os livros da Bíblia da mesma maneira. Vamos lá, faça essa pergunta para você mesmo. Que tipo de livro da Bíblia que eu estou lendo? A primeira coisa, que livro que você está lendo? É um livro histórico? É um livro de poesia? É um livro de conselhos práticos? É um livro de profecia? É uma carta? E isso vai fazer toda a diferença na forma como você encara o texto. Vamos para o próximo tópico, que eu vou te explicar melhor. Aqui, ó. Por exemplo, quando o autor de Cânticos descreve os olhos de sua amada como pombas, é uma metáfora. Está lá em Cânticos 1,15. E aqui, não é suposto ser levado literalmente. O livro de Cânticos é um livro de poesia. Então aqui, se você estiver lendo um livro de Cânticos, que é Cantares de Salomão, você não pode ler ele da mesma maneira que você vai ler o Evangelho de Mateus, de João, não. Por quê? Porque esse livro aqui é um livro de poesia, tá bom? É um livro de poesia. Então você tem que, entender isso. Qual é o livro que você está lendo? Que não pode ser interpretado tão literalmente como o livro de história, como Êxodo ou Atos dos Apóstolos. Então, o livro de Êxodo é um livro de história, Atos dos Apóstolos também, Mateus, Marcos, Lucas e João são evangelhos, tá bom? E por aí vai. Então você precisa entender qual é o livro que você está lendo. Vamos para o próximo tópico. Terceira coisinha básica que vai te ajudar é analisar o texto, isso mesmo. Você entende todas as palavras que leu? Existe alguma palavra que você não conhece? Procure o significado dessas palavras. Algumas Bíblias têm glossário que explica as palavras mais difíceis, ou seja, tem dicionário, na verdade. Se você está lendo e você não está entendendo, tem outras traduções da Bíblia que também te ajudam. Se você não entender uma palavra, pesquisa no Google, joga lá. Vamos dar um exemplo. Tem muita gente que não sabe o que significa mancebo. Mancebo significa jovem. Se na sua Bíblia está escrito mancebo e você não tem um dicionário, você não tem uma Bíblia de estudo, você não precisa ficar perdido. Procure no Google, coloque lá no Google o que significa mancebo, que ali você vai entender. Segundo, tente explicar o que você leu por palavras suas. Isso mesmo. Quando você acabar de ler, tente explicar pelas suas próprias palavras. Isso vai lhe ajudar a entender melhor o que o texto está dizendo. Quais são as ideias principais? Existe uma ordem lógica entre as ideias, então procure explicar por suas próprias palavras aquilo que você está lendo, tá bom? Terceiro,
Existem várias traduções da Bíblia em português. Algumas são em linguagem mais fácil que outras. Se você está tendo dificuldade em entender a linguagem de uma tradução, tente ler em outra. É sempre bom comprar traduções, isso mesmo. Se você está lendo aí a sua Bíblia e você não está conseguindo entender, está tendo dificuldade, compre uma Bíblia com uma tradução mais fácil, como a King James, é ótima. Tem a NTHL, que é a nova tradução da linguagem de hoje, tá bom? Então, se você não tem condição de comprar uma Bíblia agora, baixa um aplicativo no seu celular, tá bom? Baixa um aplicativo no seu celular, lá na Play Store, que sempre tem outras traduções, para você não ficar assim totalmente perdido, tá bom? E próximo aqui, ó, entrar na história, isso mesmo, imagine-se lá. A Bíblia conta muitos detalhes que ajudam a imaginar o que estava acontecendo. Quando você se coloca nos sapatos das pessoas da Bíblia, o texto ganha vida e se torna muito mais interessante. Por exemplo, quando os discípulos viram Jesus andando sobre a água, eles ficaram cheios de medo e pensaram que era um fantasma. Está lá em Mateus 14. Agora aqui, você consegue se imaginar dentro do barco, no mar agitado? É de noite, está bastante escuro e você não consegue ver muito bem. Então você vê um vulto sobre a água se aproximando de você. Seu companheiro se agarra em você e grita em um tom mais agudo que o normal: é um fantasma, é o fim, você vai morrer. Mas não, é Jesus. Como? Ninguém anda sobre a água, é completamente impossível. Como você se sentiria nessa situação? Então você, quando você estiver lendo, você tem que entrar na história, vamos dizer aquela palavra, você tem que viajar. Que nem aqui o exemplo que eu dei. Quando os discípulos viram Jesus, eles gritaram. Às vezes muitos pregadores falam, os discípulos gritaram com medo e tal. Mas a gente no lugar deles, será que a gente não gritaria? De noite, tudo escuro, você não consegue ver muito bem, você já está assustado ali por conta daquelas águas agitando o barco. Daqui a pouco vem um homem andando em cima da água. A gente vai gritar, nossa carne vai tremer, entendeu? Então entra na história, que isso vai te ajudar a entender muito mais a Bíblia. E aqui, o último, leia a Bíblia como uma coisa viva, tá bom? Isso, leia a Bíblia como uma coisa viva. Muitos livros por aí que você lê, o autor já morreu. A pessoa que escreveu já morreu. Agora a Bíblia não. A Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo e Jesus está vivo, tá bom? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito ter ajudado a vida de vocês, tá bom? Se você tem alguma dúvida sobre alguma coisa da Bíblia, alguma coisa que você queira entender, deixa aqui nos comentários que eu vou estar olhando e vou estar trazendo em vídeo para estar te ajudando, tá bom? Mais uma vez eu quero pedir para você deixar o seu like, para você se inscrever no nosso canal. Lembrando que toda quarta e sábado tem vídeo novinho aqui para você. E pessoal, como eu sempre indico, tá bom? Porque é uma coisa que me ajudou e eu também quero que ajude a vida de vocês. É o curso completo, tá bom? O Manual do Pregador Devacionado. É um curso que me ajudou bastante, tá bom? Tem me ajudado, eu já tô terminando de fazer ele. Eu vou estar deixando o link dele aqui embaixo na descrição do vídeo, para você que queira conhecer, para você que queira ter mais conhecimento da Bíblia, para você que quer aprender a orar melhor, para você que quer saber como se comportar, enfim. Dentro desse curso você vai aprender de tudo. E para você que prega, lá dentro tem vários sermões prontos que vai abençoar a tua vida. Eu tô deixando o link dele aqui embaixo para você conhecer, tá bom? Pessoal, que Deus abençoe sua vida. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.